Olá, estamos aqui para mais um podcast e hoje eu tenho uma convidada especialíssima, que é a Bruna Reis. Bruna, é um prazer te receber aqui. Quero que tu fale um pouquinho sobre ah, quem é a Bruna. E a gente vai falar hoje sobre comportamento humano, a gente vai falar sobre superação, que eu acho que é uma coisa extremamente importante e que tu, com certeza, tem aí uma bagagem bem legal para falar para nós, para nossos telespectadores. Nossa, coisa boa estar aqui. Obrigada, Anne, pelo convite. Vou transbordar nesse sentido de superação, de comunicação, de tudo. Então, eu sou Bruna Reis, estou muito animada por estar aqui e sou relações públicas, especialista em comunicação e comportamento humano. Maravilha, vamos falar mais um pouco sobre isso, comportamento humano e superação. Acho que são dois assuntos extremamente importantes no momento que a gente está vivendo, né, na nossa história aqui, Totalmente. dentro desse planeta, digamos assim, Sim. dessa esfera. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos apoiadores. Então, estamos com a RF Química, que é uma empresa que trabalha com produtos para laboratórios, equipamentos e utensílios. E quem quiser, então, entrar em contato para saber sobre os equipamentos e utensílios, vai lá no site www.rfquimica.com.br ou pelo telefone 51 984 50 34 92. RF Química, produtos para laboratórios. Temos também o Estúdio de Beleza Penélope, da Nádia Marquísio. Hoje é um excelente dia para marcar o teu horário e ficar lindona, fazer a tua unha da mão, a manicure, pedicure. Ela que é especialista também em cabelo, em cílios e tatuagem. Pessoal, Nádia Marquísio, quer marcar o teu horário? Pode ser pelo Instagram, é, Estúdio de Beleza Penélope, ou também pelo telefone, que talvez seja até mais rápido. 51 982 19 68 86. Com a Nádia Marquise, marca teu horário para te embelezar e ficar bem lindona. Também temos agora Cooperativa Paulo Freire. Ela que faz a coleta e destino correto de eletrônico. Olha, precisamos muito disso. Quantas vezes a gente tem coisas que ficou obsoleto ou até mesmo estragou, não tem conserto e tu não sabe onde descartar. Cooperativa Paulo Freire, que dá destino correto dos eletrônicos. Também está com parceria com a iGreen Energy, que é energia solar. Então, quem quiser entrar em contato com a cooperativa Paulo Freire, está ali, ó, 984-856773. Então, muito obrigada aos nossos apoiadores. Obrigada. Bruna querida, que bom estar aqui contigo. Fazia um tempo já Fazia. que eu queria marcar para poder conversar sobre essa trajetória, sobretudo sobre essa questão da superação, sobre o Sim. comportamento humano. Eu te conheço já há algum tempo, né? Te conheci naquele momento bem estávamos na A pandemia. pandemia. Verdade. E foi um momento de muita superação para todos, né, Foi, Bruna? Foi um foi. momento assim que, tipo, o que que se faz agora? De se ressignificar, né? A Exatamente. gente tem que ressignificar. Ressignificar tinha uma rede social mais ou menos, onde eu não utilizava tanto, eu disse, Uhum. preciso de ajuda, o que fazer? E naquela época que eu te conheci, várias ideias, né? Tu que é da área de Sim. relações públicas, trouxe várias ideias, eu comecei a colocar em prática, foi um sucesso. Na época eu criei o Café da Manhã com a terapeuta Annelise Foi. Lopes, Tu era muito constante. É, sempre foi, né? Muito constante. Foi muito legal esse foram programa. hábitos que eu fui criando, que deu muito certo, né? E aprendi algumas coisas. Claro, né? Que o perfil também, meu perfil, ele é um,
no sentido de que eu não sou uma pessoa que tô toda hora ali fazendo vídeos e tal, mas a gente vai aprendendo, né? Foi uma das coisas que eu aprendi, ainda preciso, tenho muito a melhorar. E eu quero saber um pouco da Bruna, né? A trajetória da Bruna até chegar aqui nesse momento, onde tu tá com um trabalho super legal, que é a protagonista, alguma coisa Isso, assim, eu né? faço uma mentoria para mulheres se tornarem protagonistas, mulheres e marcas, né? Se tornarem protagonistas, a melhor escolha para o nosso público. Mas óbvio que antes de chegar nesse momento, nesse patamar, foi uma trajetória Foi. onde tu foi criando, às vezes a gente vai tropeçando e a gente levanta, tem que ter coragem para levantar e ir de novo, é resiliência, é persistência. Como é que foi a história da Bruna? Como é que começou a tua história, assim, se tu quiser contar para Com nós, assim? certeza. Eu sei que tem muita superação lá atrás, né, Bruna? Tem. Eu brinco que eu não nasci protagonista, eu decidi ser uma, né? Então a minha história ela foi marcada por superações. Eu perdi minha mãe muito cedo, eu tinha 6 anos quando ela faleceu, foi um acidente de trânsito e pegou todo mundo de surpresa, né? Eu acho que quando a gente perde um familiar, eu falei isso recentemente, isso me marcou, porque nunca tinha saído da minha boca e a gente não presta atenção. Quando a gente perde um familiar de uma forma trágica, a gente também perde outros familiares em vida, né? E Interessante é isso. bem isso, porque minha mãe tinha 30 anos e foi um choque. Eu vivi com ela 6 anos, mas teve gente que viveu com ela mais tempo, né? Minha mãe, o meu pai. Então foram pessoas que eu brinco assim que não voltaram depois dessa perda, né? Existem pessoas que a gente perde em vida também. Então, Junto com a tua mãe, junto com a mãe, foram outras A pessoas minha, que ainda permanecem vivas, mas que saíram da tua vida. É isso? Isso, é que perderam aquele brilho no olhar, né? Então, assim, porque eu acho que, principalmente minha avó, vamos dar um exemplo, assim, né? Uma pessoa que sofreu muito com essa perda. Perderam uma filha, né? Eles eram muito próximos, então, assim, embora eu ainda tivesse minha avó faleceu também faz pouco tempo, acho que faz uns 2 anos. Ela não tinha mais aquela disponibilidade, aquele brilho. Então, tem isso, a gente não perde só uma pessoa quando acontece algo trágico na nossa vida. A gente perde mais coisas, a gente perde aquela família daquele modelo. Então, existe o luto pela pessoa e existe o luto também pelo formato antigo. Então, eu comecei a prestar atenção nessa. Aí veio a minha busca por esse comportamento humano, né? Por que meu avô conseguia, minha avó não conseguia? Eu sempre me perguntava isso. E perdi minha mãe muito cedo, depois eu perdi meu pai, ali próximo da pandemia, perdi minha avó recentemente. E eu acredito que a minha vida ela foi marcada por superações. Então eu fiquei boa em superar. Eu brinco assim, né? Que a gente fica boa em superar porque eu jamais questionei o que me acontece. Então a gente tem 2 caminhos. Ou a gente fica questionando, por que isso aconteceu comigo? Por que agora E teve algum momento que tu decidiu não questionar? Ou a Bruna sempre foi assim? Tipo, porque Teve um momento. com 6 anos, né? Tu não tem muita noção. Uma criança com Não. 6 anos não tem muita noção, só sabe que aquilo ali deixou de acontecer. Então, o convívio com a mãe deixou de acontecer. E aí começou uma nova vida. Começou uma Uma nova nova vida. vida com pessoas que tu já tinha conhecimento e amor, mas diferente, não é? É um amor Totalmente. diferente. Totalmente. Eu brinco assim, fazendo terapia, a gente resgatou uma lembrança de onde que vem essa comunicação, essa necessidade de se comunicar e tal. E eu lembrei de um aniversário que eu tinha 7 anos. E aí era assim, foi lá na casa do meu pai, tinha era um ambiente assim muito legal, um ambiente tinha churrasco, tinha tudo, só que só me deram roupa só. Muita roupa, muita roupa. Ninguém tinha me perguntado qual era o meu presente. Não tinha aquela coisa que a mãe, né? Nosso aniversário era o presente que eu podia escolher, o único do ano que a gente pode escolher e tal. E eu peguei as roupas e eu falei assim: olha, eu quero brinquedo.
Ninguém me deu brinquedo, ninguém perguntou o que eu queria. Bem assim. Tu disse 7 anos. na festa. Na festa. Que bom que disse. Então, assim, e eu pensei, nossa, né, que mal educada. A gente pensa assim, mas a gente tá aprendendo. E eu acho que ali veio o meu posicionamento. O que que eu quero da vida? O que que eu desejo pra mim? Qual que são os meus E tu os tem que meus comunicar desejos? isso, porque as Tem que pessoas, às comunicar, as vezes, pessoas não elas acham sabem. que tu quer tal coisa e... As pessoas estão vivendo a vida delas, coitada das pessoas também estão vivendo uma perda ali, uma coisa drástica, assim. E meu avô imediatamente foi numa loja de brinquedos lá, comprou um brinquedo. E eu lembro muito disso, assim. E a criança ensina também, porque naquele momento eles se Ensina. deram conta, talvez, nossa, mas ela realmente é uma criança, ela quer um brinquedo. Realmente ninguém perguntou, né, o que eu gostaria de ganhar, qual era o brinquedo. Acabou a magia do aniversário, então. Né? Então, que é isso? É um subluto? O que é? A gente pode comemorar a vida. Então, acho que eu sempre fui dessa linha de comemorar a vida. Ó, não, eu quero isso aqui. Eu quero um brinquedo, eu quero fazer comunicação, eu quero ser feliz, eu decido. Então, acho que ali veio muito da minha personalidade. Se eu não falasse, eu não ia ser atendida nunca. Então, se a gente não fala também, a gente E aí, não vai então, ser uma coisa que tu atendido. tá abrindo, que é a comunicação, né? O que eu vejo como terapeuta, Bruna, e aí já, né, no momento mais adulto, quando tu começa a se relacionar afetivamente, uma das coisas que mais acontece é a falta de comunicação. Sim. A grande maioria dos casais acabam se distanciando e aí vai para uma separação, muitas vezes, pela falta de comunicação. É. Porque em algum momento ela foi tolhida ou achou que não podia falar. E aí, graças a Deus que lá, aos 7 anos, tu teve esse ímpeto do De me falar posicionar. e de alguma forma foi acolhido por alguém. Porque algumas pessoas pode ser que dizem assim, nossa, mas como essa menina fala isso? Mas Tojada, alguém disse, não, ela tem razão, ela é uma criança. Então a gente vai começar a perguntar para ela o que ela quer, né? Ela quer brincar, né? A criança quer brincar. Então, eu acredito que essa falta de alinhamento, de expectativa, quando a gente fala de comunicação, né? Até perante as redes sociais, que é uma pauta muito, muito grande, né? Redes sociais, relacionamento. Essa falta de expectativa. Então, eu acho que as pessoas me devem atenção, sem eu gerar um conteúdo relevante. Eu acho que a pessoa tem que ler minha mente, sem eu dar pista, sem eu trazer essa pauta para a mesa. E não é bem assim. Eu acho que a comunicação, ela exige um contexto, né? Eu estava falando bastante sobre isso, inclusive no sábado agora, né? Das mulheres se tornarem interessantes, ter uma narrativa interessante. Então, assim, até para se comunicar com o parceiro, com o público final, a gente tem que ser. Como é que a gente torna a nossa comunicação interessante? Como é que eu torno o meu posicionamento sem ser uma arrogância? Claro, naquele momento, com 7 anos, eu não tinha esse dom ainda apurado, né? Mas hoje eu falo o que eu quero e o meu posicionamento num formato onde aquilo seja esclarecido, alinhado e que fique de uma forma interessante para ter um contexto, né? Então, eu acho assim, não é só falar. Existe o falar e existe a comunicação. São coisas diferentes. Falar, todo mundo fala. Agora, se comunicar de uma forma efetiva é só para quem decide ser protagonista mesmo. Que interessante isso que tu tá trazendo, porque realmente a comunicação, ela é diferente da fala. O que eu percebo muito? Muitas pessoas falam, mas não comunicam. Ou elas falam de um jeito e as pessoas entendem de outro. E isso acontece constantemente, né? Muitas vezes tu tem que perguntar, tu entendeu o que eu quis falar? Porque existe alguma coisa no meio aí que chega no outro lado de forma diferente. Mas talvez a forma que tu comunicou ou a forma que tu falou não comunicou aquilo que tu gostaria. Eu brinco que o meu trabalho principal é diminuir o ruído de comunicação. Esse é o meu trabalho, essa é a minha missão, assim, é diminuir o ruído de comunicação, porque a gente acha que está fazendo muito, a gente acha que está se comunicando de uma forma efetiva, a gente acha muitas coisas. E eu não gosto de viver de achismo, né? A gente tem que viver de uma forma eficiente, eu acredito. E aí acontece muito isso, esse ruído, porque a gente tem um ruído até interno, né? Falando de comportamento, assim, então a pessoa, ela quer ser líder, mas ela não se comunica como uma líder. E ninguém entende ela. Então isso acontece demais, né? Ou assim, eu desejo
ser uma pessoa eficiente, ela se vê presa a uma autoimagem e ela comunica aquilo, porque ela é presa àquela autoimagem. Então não é o que tu fala, tem que ver também se tem aquele porte, se tem aquela Interessante isso. conexão. Fala um pouquinho mais sobre essa parte da autoimagem. Eu acho bem interessante, porque é diferente a autoimagem da imagem pessoal, né? Total, é. E às vezes tem uma certa confusão nisso. Muita. Porque a imagem pessoal é aquilo como tu te apresenta. Isso. Mas a autoimagem é como tu te vê e automaticamente como tu tá passando isso para as pessoas, né? Eu brinco, tem uma palestra que eu fiz recentemente em Curitiba, onde a gente fez essa análise de a gente deseja o sucesso, mas tu se vê no sucesso. É completamente diferente. Muito, muito interessante, porque tu deseja. Então, entre o teu momento que tu estás e o sucesso que para ti tá ali, porque tu deseja chegar lá. Qual é o que tem, qual é o espaço que tem, o que tu tem que percorrer, o que tu precisa fazer, quais são as superações que precisam existir. Mas realmente tu te vê, porque a partir do momento que se tu tiver, penso eu, né? Me corrige. Isso aí. Mas a partir do momento que tu deseja, se tu já começar a te colocar como essa trajetória vai existir, mas ela vai ser minimizada, eu acredito. Total. Eu acho que assim, eu sou uma menina órfã, né? Eu perdi minha mãe, perdi meu pai, eu nunca passei de primeira no colégio. Tem toda essa bagagem que aconteceu. Foi um acontecimento. E eu desejava muito sucesso, desejava ser empresária, sempre quis muito isso. Mas eu não me via assim. Eu tinha uma autoimagem distorcida com aquilo que eu gostaria. Então, quando eu falava com as pessoas, eu falava assim, porque pessoa órfã, pessoa abandonada, pessoa, sabe, que não estudava, eu carregava. E talvez também porque tu acolhia bastante o olhar do outro, porque quando tu diz assim, uma menina de 6 anos que se tornou órfã, tu já olha assim com aquela coisa mais penalizada. E aí tem um ganho secundário quando tu também fica... Se coloca como alguém... Como vítima, né? De vítima. Mas eu vou te falar que, assim, o único lugar que eu nunca consegui me colocar foi no lugar de vítima. Nunca me identifiquei. Eu sempre fiquei triste, acho que eu me identificava, assim, a rebelde. Tudo isso eu peguei pra mim, essa autoimagem mais nesse estilo. Mas, assim, a vítima sempre me incomodou. Sempre me incomodou demais. Então, eu comecei a criar uma outra imagem de mim, tanto que na faculdade eu me surpreendi. Nossa, eu sou inteligente para assuntos que eu gosto. Eu sou inteligente nesse formato de aprendizado, não num outro formato. Então eu comecei muito a ressignificar minha trajetória ali na adolescência, início da fase adulta, onde eu comecei a ter uma outra autoimagem, ver pessoas de superação. Elas têm uma pessoa de sucesso, ela tem várias histórias de superação, então eu consegui ampliar minha visão sobre isso. Porque antes eu era aquela pessoa que eu desejava, mas eu tinha uma autoimagem tão distorcida. Então, assim, eu andava assim, eu sou a feia, eu sou a rebelde, eu sou a órfã. Então, eu pegava isso pra mim. E como é que eu ia ser a empresária? Como é que eu ia ser a protagonista? Então, eu acho que essa comunicação ela é fundamental. É a primeira que tu tem contigo. E qual foi o teu ponto de virada quando tu te deu conta? Opa, eu tenho que mudar essa postura. E começa pela realmente a postura do corpo, né? Eu acho que foi com os livros. Quando eu comecei a ler muito sobre empreendedorismo. E quando eu vi que a minha história era uma história padrão de pessoas de sucesso. Eu comecei a entender que pessoas de sucesso se superam e eu tive a graça de poder me superar desde pequenininha. Então, eu fiquei boa em superar. Então, os empresários, né? Todo mundo que está aqui nos assistindo hoje, a gente tem que se superar. E eu sou boa em me superar. Então, eu não fico chorando muito tempo pelo leite derramado. Eu ajo muito rápido. Então, né, hoje eu tenho 28 anos, estou há 7 anos no empreendedorismo, já tive escritório físico, franquia.
porque eu me supero muito rápido. Então, essa chave virou. Quando eu vi que pessoas de sucesso têm um padrão de comportamento de superação rápido e que a vida não perdoa ninguém, né? Então, assim, às vezes eu perdi antes, mas todo mundo vai perder. A gente não sai ileso da vida. Então, não é o que me aconteceu. E a tua história pode ensinar muitas outras... né? Muitas outras pessoas que estão passando ou que passaram e estão nesse papel do vitimismo. E aí eu trago algo bem interessante que foi a organização da antologia Mulheres que Superam. Então esse livro aqui, ele tem uma história, são 13 mulheres. Eu faço parte também e sou a organizadora, né? Mulheres que Superam. Ele teve o lançamento o ano passado. E foi justamente num trabalho com mulheres. Então, esse grupo que eu trabalho, né, que é Mulheres Inteligentes Atraem Parcerias Ideais, quando eu retomei ele em 2024, ouvindo aquelas histórias, eu pensei, não podem se perder. Né? Que nem a tua história. Essa história não pode se perder, porque esta história... te levou onde tu estás e pode ajudar muitas outras, e certamente todas as mulheres que de alguma forma fazem a mentoria contigo, elas também se inspiram em ti. Então, mulheres que superam precisam ser mostradas, e a partir desse momento, reunir essas mulheres e vamos escrever um livro, vamos botar para o mundo. E hoje, tá, o lançamento foi em 2024 e agora nós temos Mulheres que Superam a Mulher que Me Tornei. Nossa, que maravilha! O que será o lançamento em julho agora de 2025. Nossa, então, são histórias, como a tua, são histórias que não podem se perder, elas têm que ir para um lugar, elas têm que ir num papel, tem que estar num livro. Tem que incentivar, transbordar, né, para outras pessoas. Porque quantas pessoas passaram pela situação que tu passou, seja lá quando criança, ou seja hoje no momento adulto, e que no momento da perda realmente é muito difícil, mas o que a gente vai fazer? Eu vou sentar e chorar e ficar ali naquela posição o tempo inteiro? Ou eu me dou esse momento de chorar, de viver esse luto que é importante, mas vou sacudir a poeira e tenho que ir em frente. Porque a vida precisa continuar, né, Bruna? Eu acho que a grande dificuldade hoje em questão de comportamento, na minha visão, é manter essa vida equilibrada, né? Tu falou sobre o vitimismo, né? Quando eu perdi minha mãe, perdi meus pais, eu não entrei no vitimismo, mas eu neguei muita coisa. Então eu negava, mas não falava disso, não falava para as pessoas que eu era órfã, que eu simplesmente apaguei e eu queria viver normal, não queria diferença de tratamento nem nada. Porque quando tu fala, né, isso, até hoje, assim, eu falo para algumas pessoas, ai, nossa, eu não sei o que eu faria se eu perdesse meus pais e tal. Isso me incomoda muito, porque eu sei o que tu faria, tu continuaria vivendo. Não tem opção. ou você deixa de viver, ou você vai continuar vivendo. Você pode honrar a vida deles fazendo algo de bom com a tua vida. Então, assim, eu comecei, por muito tempo, eu negava essa parte da minha história. Porque eu não tinha superado de fato. Porque uma mulher que supera, ela consegue transbordar. E hoje eu consigo estar aqui falando contigo e trazendo essa história porque eu decidi ser protagonista, né? Eu acho que essa decisão veio nos últimos anos, onde eu queria ser conhecida através do meu trabalho, não pelas minhas dores. Eu tinha muito isso, assim, na minha cabeça. E eu comecei a pensar, não, eu acho que o meu trabalho envolve quem eu sou. Porque a mulher faz isso, né? A gente faz isso de querer desassociar as coisas. Então, eu queria desassociar. Não, o que eu passei é uma coisa, meu trabalho é outra coisa. Na verdade, nós somos tudo isso. A visão de trabalho, de comunicação que eu tenho... E uma coisa não impede a outra. Exatamente. A visão que eu tenho hoje de comunicação, de posicionamento, de protagonismo foi pelas coisas que eu vivi, pelas coisas que eu passei e estudei e trabalhei. Não é só estudei e trabalhei. Envolve todo esse olhar, né? Então, que nem a criação de conteúdo. É o olhar.
criação de conteúdo, comunicação, é tudo teu olhar sobre a vida. O que torna uma pessoa interessante? Aquilo que ela superou. Hoje tu vai, por exemplo, num date, né? A gente vai conversar com uma pessoa e tal, e aquela pessoa ela sabe falar do que ela faz. É muito chato. A pessoa ela só vai trazendo os títulos dela. Então não tem. Qual que é a história de vida, qual que é a narrativa, qual que é o olhar. Que é o que torna mais Que é o interessante que torna quando mais tu quer ouvir interessante. aquela pessoa, não é sobre Exato. os títulos. Exatamente. E sim sobre o que conteúdo essa pessoa tem. Qual que é o ela tem pra olhar me da vida passar. dela, né? Pô, eu sou uma pessoa super otimista, porque eu nunca fui vitimista. Então, assim, eu quero brinquedo, eu quero seguir, eu tenho sede de viver, de fazer acontecer, mas e trazer esse olhar otimista, assim, pra vida, eu acho que isso é interessante. Nossa, essa pessoa é interessante. Então, eu ressignifiquei isso, há uns 5 anos atrás, eu comecei a ressignificar isso, de ver as pessoas interessantes, aquelas que superam também, e me ver como essa mulher é interessante, né? Que não é só os títulos que eu carrego. Porque se a gente for comparar em título, então a gente sempre vai ter uma pessoa mais inteligente, mais bonita, mais assim, Tu mais sempre vai assado. estar abaixo, Mas a digamos. tua história é única. Se tu perceber Exato. que a tua história é única, em vez de trazer dor, ela te traz potência. Então, recentemente eu transformei toda essa minha bagagem, essa minha história em potência. Antes eu não via isso. E é interessante porque essa história que tu tá contando da menina que perdeu a mãe aos 6 anos, durante muito tempo tu escondeu porque tu não queria aquele olhar penalizado das Né? pessoas. Hoje tu tá trazendo isso como um pilar. Esse pilar te fortaleceu para te ser quem tu é hoje. Então, Total. hoje tu tem essa fortaleza de falar sem também te emocionar e tudo mais, Sim. dizendo, é possível. Se eu, aos 6 anos que passei por isso, ao longo dos anos fui superando e estou onde eu estou hoje, todo mundo pode. Mas é o olhar. É Aquele olhar. olhar que tu dá. Eu vou ficar no vitimismo ou vou querer É. ser a protagonista da minha história? Eu perdi minha mãe aos 6, depois perdi meu pai aos 25, perdi minha avó aos 27. Então, 3 perdas são 3 perdas importantíssimas. importantíssimas, né? E foi muito trabalhado isso dentro de mim, assim. Não tem mais como eu não falar sobre perda. Eu não queria ficar falando sobre perda, mas não tem como na minha trajetória eu não falar sobre isso e não trazer o meu olhar, que é não questionar os planos de Deus para minha vida. Eu não questiono nada que me acontece. Nada. Então, eu acho que tem muita gente que quer saber muito o porquê das coisas e não como transformar isso. Então fica muito agarrado no porquê, muito agarrado nos títulos, muito agarrado em coisas que são superficiais, na minha opinião. A gente não sabe o porquê. A gente não sabe o porquê, a gente não sabe o como, os motivos. Agora a E gente nem sabe cabe a que vai nós. acontecer. A gente não sabe Exato. exatamente o momento da nossa vida, mas Exato. vai acontecer. E o que a gente vai fazer sobre aquilo? E são essas situações que acontecem e que servem também para nos fortalecer para o próximo momento. Exato. Porque uma perda, ela não necessariamente seja a morte de alguém. Uma perda pode ser um negócio que não deu certo, um término de relacionamento, Todas as alguma perdas coisa de assim. expectativas, né? Tudo aquilo que a gente perde de expectativa é algo que a gente precisa ressignificar. Senão é muito dolorido. A gente tem que ressignificar e não questionar. Eu acho que esse tempo que a gente passa questionando, ele pode ser transformado. E o não questionar, na tua visão, ajuda a passar pela situação mais rápido? Ajuda muito. Porque a gente fica muito buscando o porquê. Por que a fulana não me respondeu? Por que o meu negócio não deu certo? Por que fulana morreu? Então, e tem coisas que não dependem da gente. Eu me concentro naquilo que depende de mim. E assim eu consigo evoluir. Agora, se eu for ficar me apegando a tudo que não depende de mim, eu vou me sentir incapaz. Eu vou me comunicar de uma forma totalmente equivocada, muitas vezes. Porque o mundo jaz no maligno algumas vezes e a gente também tá numa economia completamente que oscila muita coisa.
Então tem coisas que fazem sentido, mas muita coisa não faz sentido. E a gente fica muito tempo querendo saber o porquê. E se a gente tivesse esse tempo para se conhecer, para se desenvolver, o que que isso, por que que esse sentimento está em mim? Por que que eu estou me vendo dessa maneira? Então, até eu, assim, esses tempos, teve um mês maravilhoso. Abril foi um mês fenomenal. Maio, achei que ia ser igual. Foi incrível também, mas foi completamente diferente de abril. E eu comecei a questionar, falei assim, gente, eu tô questionando, tô há 7 anos nisso aí, um mês a gente começa a questionar tudo, né? Às vezes é uma briga dentro do relacionamento, é uma discussão com a sociedade, a gente já começa a questionar muita coisa. Então, essa flexibilidade é um comportamento que a gente tem que adquirir. O momento que a gente passa não define quem a gente é. Então, esse mês não define o faturamento total do ano da minha empresa, né? E essa briga não define os anos todos de relacionamento. Então, a gente tem que ser um pouco mais flexível, eu acho. O que tá É faltando hoje, aquele na minha jogo de opinião, cintura que a gente costuma falar diante das situações, que nem sempre vai ser tudo tão fácil, mas também nem exatamente. sempre vai ser tudo muito difícil. Então a gente tem que aprender a ter Esse jogo de cintura, esse jogo de esse cintura. alinhamento mental mesmo, né? Senão a gente coloca tudo a perder por situações que a gente não sabe lidar. Então, acho que a situação, o que mais perturba os homens não é o fato, é como ele pensa dele nesse fato. Esse livro, ele fala muito sobre isso. Esse livro é Psicocibernética, e essa frase provém desse livro aqui, desse autor. Eu achei fantástico, né? Ele também traz uma questão da cicatriz. Então, no livro tem um episódio, ele é um médico cirurgião, e tinha 2 casos, uma pessoa que ele se orgulhava da cicatriz e outro que se envergonhava. Então a gente sempre pode olhar a vida pela cicatriz que a gente tem, e a gente pode ou se orgulhar ou usar aquilo como uma vergonha. Eu tenho as minhas cicatrizes hoje, que eu tô falando contigo, já perdi mãe, pai, vó, negócios, nossa, 1000 expectativas frustradas, mas eu encaro com alegria essa cicatriz, porque eu sei que eu tô mais próximo de atingir os meus objetivos hoje. Então, não é esconder a cicatriz, eu acho que é mostrar com orgulho. Olha, eu superei isso, posso superar qualquer coisa. Muito difícil alguém conseguir me tirar do meu centro, porque eu dominei as minhas emoções. Eu acho que é bem isso mesmo. Então, hoje eu carrego com orgulho, assim, sabe? Eu domino minhas emoções. É muito difícil já me tirar do meu centro, assim. É muito difícil. É permitir. Tem uma pessoa que sempre me diz, eu não posso permitir que tal situação me tire do meu equilíbrio, do meu prumo, ou faça com que eu entre em discussão com determinada pessoa que eu gosto, enfim. Então, isso é evolução, né? Isso Evolução. é algo que, tipo, tá acima, sabe? Tu consegue perceber, tipo, não vou deixar que qualquer coisa comande a minha vida naquele momento, naquele dia, naquela semana, enfim, Exatamente. sabe? Não ser tão vulnerável às ocorrências externas. Então é isso que eu falo, assim, saber dominar suas emoções, sua comunicação não te deixa tão vulnerável. Eu acho que é um péssimo momento para ser vulnerável nesse mundo. Então a gente tem que se tornar protagonista mesmo, porque senão qualquer coisa vai machucar a tua cicatriz. Qualquer coisa vai machucar o teu ego. Qualquer coisa, qualquer situação, qualquer comentário. Hoje, na internet, né, a gente está muito suscetível. A exposição nunca foi tão necessária e tão dolorosa ao mesmo tempo. Então, A qualquer gente, opinião pode desmanchar alguém. Isso não é nossa, normal. e a gente está vivendo um momento muito delicado mesmo, onde as redes sociais, elas fazem parte da nossa vida. Hoje, a grande maioria, se tu não tem uma rede social, tu tá fora. Isso. As pessoas já olham se tu tá oferecendo algum produto, quantos seguidores tu tem. Então, Isso. eles começam a medir por isso também. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que
não é muito fácil tu estar nas redes sociais, porque a gente vem, né, principalmente pessoas mais velhas, assim como eu, que tu vem de um histórico de vida e de família que é ainda aquele pensamento, mas o que que os outros vão pensar? Então Uhum. tá ali no subconsciente, querendo ou não. Então é um momento de superação forte, porque tu é mais jovem, tu já entrou Uhum. nesse, e aí da área das relações públicas, tem essa coisa da comunicação. Uhum. E muitas vezes, tipo, azar o que os outros estão pensando. Mas tu certamente deve lidar também com mulheres dentro do teu Muito. projeto, que tipo, tá, mas será que isso vai ficar bom? Mas eu tenho vergonha. Mas eu não consigo. E aí Uhum. vai colocando aquele pensamento de que não vai dar. É, eu acho que as redes sociais, ela deixa de uma forma evidente as nossas falhas que no offline a gente não consegue, a gente consegue esconder. Mas as redes sociais, ela coloca holofote, se tu é interessante ou não, se tu mantém bom relacionamento ou não. Então, eu não acho um lado vítima, assim, as pessoas, elas fazerem essa curadoria, porque também auxilia bastante, assim, minha opinião pessoal, porque a rede social, ela é o que ela é. E ela é necessária. Então, a gente deve se atualizar, sim. Com certeza, é muito mais difícil para uma geração que cresceu e teve seu patrimônio e teve tudo sem as redes sociais. Só que agora, sem as redes sociais, não é mais possível isso. É muito mais difícil. Existe todo um mercado B2B maravilhoso, existe, mas assim, a grande fonte de pesquisa hoje são as redes sociais. Eu era muito resistente com o TikTok. Nunca tive TikTok. Não era a rede social que eu me identificava, porque eu gosto das coisas mais ajeitadas, mais bonitas e tudo mais. O TikTok, ele é a mais vida real. Até que eu fui para Curitiba nessa palestra e a minha amiga falou: olha, o TikTok, ele não é mais dancinha, tem a live shop, tem as coisas e tudo mais, e é uma grande fonte de pesquisa, porque a geração nova, ela também influencia na sua casa e tudo mais. E eu falei assim, cara, eu tô ficando para trás. Porque eu tava com uma autoimagem distorcida, um preconceito. E é impossível a gente crescer naquilo que a gente abomina. É impossível. Então, se tu tem ranço do Instagram, tem ranço do TikTok, tem ranço das redes sociais, é impossível você crescer lá dentro. É impossível. A gente não cresce naquilo que a gente menospreza. Então, a gente tem que ver essa plataforma como uma ferramenta que pode te potencializar. Não, eu brinco assim, as protagonistas não brigam com as ferramentas que podem auxiliá-las. É difícil? É, mas é uma ferramenta que pode te auxiliar. Então, assim, tu pode acordar todo dia e ver como uma ferramenta possível, de mais alcance, de mais faturamento, de mais liberdade, como é para várias pessoas. Ou tu pode criar uma narrativa, porque tudo é narrativa, de que isso é muito difícil, que tu tá ficando velha, que isso aqui é chato, que as pessoas só produzem coisas chatas. Então, eu digo por mim, eu ressignifiquei. Em uma semana já tô aqui maravilhosa no TikTok e tô adorando. Por quê? Porque eu tinha uma resistência. E a No gente tem muita final, resistência. tudo tem a ver com a gente, né? Tudo, a É primeira como tu comunicação é sobre vê nós. aquela situação, é como tu vai te É. mostrar, como tu vai se comportar. E eu brinco assim, é impressionante. Depois que tu faz teu primeiro 100 mil reais com as redes sociais, tu para de brigar. E deu, tem Tu que para fazer, de tem que brigar. fazer. Tem que fazer. Às vezes, enquanto tu ainda não teve resultado, tu vai questionar, tu vai reclamar, tu vai achar chato. Experimenta faturar. Depois que tu faturou, tu faz brincando, tu adiciona mais uma hora no teu dia para poder fazer. Então, eu também era essa pessoa, assim, que eu não... eu tinha uma resistência, eu tinha um ego exacerbado. Nunca tive medo da câmera, mas assim, eu queria parecer do jeito que eu queria. Do teu Do ideal. meu ideal. E o meu ideal, às vezes, não é o ideal do outro, né? Não é o ideal que fatura, não é, enfim. Então, eu brinco que as redes sociais, ela realmente faz isso com a gente. Ela evidencia o ponto de melhoria que a gente tem que realizar mesmo. E depois que a gente tem um resultado, a gente não questiona mais. Mas até ter resultado, busca ele.
Porque ele vem para todo mundo. Não é para ti que não vai vir. Que não vai vir, né? Eu acredito também que é aquela pessoa que, tipo assim, bom, já que nada deu certo até agora, eu vou tentar isso, eu vou fazer. E se dá o benefício da dúvida, né? E vou fazer. E aí ela espera, ela tá ali aberta pro resultado que vier. Mas, ó, eu vou fazer. Ah, me disseram pra fazer isso, eu vou fazer isso. Então, na minha mentoria eu faço isso. A gente vai juntas a auxiliar toda essa questão de posicionamento. Fala um pouquinho sobre a mentoria. Como é que funciona a tua mentoria? A minha mentoria hoje, ela é baseada na minha metodologia para virar protagonista. Então, eu documentei todo o meu processo de como eu faturei nas redes sociais, de como eu consegui ter mais alcance, de como eu me comunico de uma forma que eu me sinto bem e que é saudável para mim. E eu faço isso com todas as minhas clientes, com todas as minhas mentoradas, onde a gente vai desmistificando isso. A gente vai se sentindo confortável em estar na câmera, em fazer conteúdo, em entender que a nossa narrativa é o principal para venda, né? O nosso olhar tem que ficar claro para o nosso cliente final. Então, a nossa personalidade, o nosso conceito, isso é comunicação. Não é botar ali minha visão e valores são esses. Não é sobre isso. Não é assim que a gente se torna interessante. Principalmente nas redes sociais, a gente tem muita oferta o tempo todo. Então, a gente faz uma narrativa para que você se destaque de uma forma muito intencional e estratégica. Então, eu vou ser tua relações públicas durante 6 meses. Eu tenho clientes que estão aí há 24 meses, estão renovando e renovando. A gente faz uma curadoria muito especial de comunicação, de alinhamento, com base no objetivo daquela mulher ou daquela empresa. E me fala um pouco sobre os teus cases de sucesso. Uma pessoa que estava lá totalmente apagada, se é que tem. Sim. E que daqui um pouquinho, ó, já tá voando, já tá fazendo as coisas acontecer, já tá trabalhando com as suas redes sociais e muito provavelmente o objetivo é também que se transforme em dinheiro, né? Sim, sim. Eu vou dar um exemplo de uma marca da Lavité, da Camila Médici, que é de Minas Gerais. Beijo, Camila, maravilhosa. Ela é um case de sucesso. Ela fez a mentoria dela, pessoal, e ela viu que não era o momento dela se expor. E a gente trouxe a marca dela, que é uma marca de shampoo, condicionador, cuidados capilares. E é uma marca maravilhosa. A gente saiu de Minas, dominamos Santa Catarina, fizemos um café com mulheres especiais. Ela patrocina também os eventos, os acontecimentos aqui de Porto Alegre. Todo mundo ama, vou te trazer também alguns produtos, todo mundo ama, são histórias também de vida, a gente conseguiu sair do produto, então tem uma linha que é incrível também para quem já superou o câncer, que tá com novos cabelos encaixado, então é uma marca que vai muito além do produto, a gente trouxe autoestima para as mulheres, então é isso, é sair do óbvio, é uma marca que conseguiu sair do óbvio, já tem essa narrativa e a gente tem feito um trabalho maravilhoso, assim, tá em Porto Alegre, tá em Santa Catarina, é lá de Ubá, Minas Gerais, então uma marca que vai, eu tenho certeza, dominar todo o Brasil, que tem, assim, um produto que é espetacular e um propósito por trás disso também, né? Não é só o produto pelo isso produto, mas o propósito, quem é essa pessoa, por que ela desenvolveu isso. Então, tem várias marcas e mulheres que conseguem transmitir além do que é, porque a venda, ela não é uma venda racional, né? Então, a pessoa, quando ela me compra a Bruna, ela não compra a Bruna para as redes sociais. Ela compra uma amiga que vai incentivá-la, que vai cuidar dela e que vai se tornar muito mais legal, porque fazer foto sozinha, vídeo, às vezes é chato. Mas 2 vezes na semana, tu tá comprometida comigo, uma vez na semana, tu falar tudo que aconteceu, a gente vai transformar esses acontecimentos em uma grande narrativa com propósito, enfim. Acho que todas as minhas alunas são cases de sucesso, mas a Lavité é a marca que está há mais tempo nesse formato, e trouxe, né, conseguiu sair do produto para ser uma grande comunidade de mulheres que incentivam a autoestima, o autocuidado.
Então é muito além, assim, é trazer esse olhar mais apurado, porque o cliente hoje ele tá muito diferente, ele não compra mais um produto. Ele quer comprar algo que se identifique com ele, com o propósito dele. Então a gente precisa estar Mudou, assim, o antenado perfil das demais. pessoas, né? Eu não sei se tem a ver mesmo com a questão dessas muitas ofertas, e aí chega uma hora que tu tem que começar a selecionar o que que eu quero. Não é É, só, por exemplo, esse que trabalha com esses produtos cosméticos para cabelo, enfim, tá, mas o que que eu quero, o que que eu preciso, o que que tem para me oferecer? Tá, então começa aí é. toda uma questão Não é por só pela trás. necessidade, Não é né? só pela necessidade, não é só pelo valor monetário. E Isso, sim o que que tem por trás também, né? São muitas isso. ofertas, então eu vou começar a decidir de alguma forma. E a gente fortalece pelo branding, que é uma coisa que eu faço muito. A gente vai fortalecer o teu branding pessoal, né? Tem uma. Depois eu posso até compartilhar com vocês no meu Instagram. Quem assistiu aqui diz assim: eu assisti o podcast com a Anne, que vai ganhar uma semana de passe livre da minha área de membros, onde eu faço muitas aulas toda semana, trazendo essa questão do branding pessoal, em como transformar o teu CPF também num negócio que fatura. Né? Então é um caso bem legal que a gente faz também de vender a sua própria influência, né? Então, se eu sou uma pessoa que já tive sucesso em alguma área, uma pessoa excelente, nada melhor do que você vender essa tua excelência também em outros contextos, que é ampliar essa cauda longa das protagonistas, ampliar essa cauda longa de oportunidades, que é um conceito do Chris Anderson, de cauda longa, que eu trago muito essa narrativa de relações públicas para as mulheres. Então, mulheres que querem ser protagonistas, entenderem que a sua marca pessoal também é um negócio, que o seu negócio também pode ser outro negócio, vem para a mentoria, que eu te ensino, pego na mão e a gente transforma a nossa comunicação e a nossa vida quando a gente transforma a nossa narrativa. Que maravilhoso isso. Que bom que a gente tem. Existem essas possibilidades que antes dessa parte forte das redes sociais era mais difícil de chegar, né? De Muito chegar a um mais. profissional que fizesse isso. Era Não só tinha muito, não celebridades. tinha, Era não só tinha. celebridades. É. E hoje, aquela pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, que aprofundou, que buscou e que está também fortalecendo esse conhecimento, porque tem tanta coisa hoje que está sendo ofertada, mas quando tu te conecta com alguém, e se tu tem a possibilidade de fazer esse trabalho, e faça, né? Porque eu acredito que todo mundo tem potencial. Todo mundo. Eu vejo que às vezes aquele potencial ele tá meio que escondidinho ali, porque não tem alguém que diga assim, vai, faz. Por isso a importância dos treinamentos de desenvolvimento pessoal, porque é uma injeção que tu recebe naquele momento ali com as pessoas, as mentorias, tipo assim, olha, tu pode, tu consegue, olha só esse ponto forte aqui que tu tem, que tu não tá vendo direito, mas vamos trabalhar um pouquinho mais em cima disso. É uma decisão, né? Uma decisão. A gente já tem potencial, a pessoa já tem potencial, sabe disso, mas agora é uma decisão. Olha, eu quero ser protagonista, eu quero viver disso, eu quero explorar minhas capacidades. E aí, no momento que essa mulher decide, é o momento que eu me encontro com ela. Que muito, muito interessante isso. Mas e aí? E a Bruna do futuro? O que que vem aí para a Bruna do futuro? Espero que muita coisa boa, e tenho certeza que muita coisa boa, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Romanos 8:28. Acredito muito nisso e espero estar contribuindo ainda mais com mais pessoas, né? Escalar cada vez mais. Espero manter minha saúde, espero poder transbordar em mais pessoas, poder fazer cada vez mais. Então, eu tô brincando assim que eu tô sendo tipo um polvo, né? Então, eu já desmistifiquei o Pinterest, já o Instagram, então agora eu vou pro TikTok. É sempre bom, assim, ter novos desafios. Eu espero ter novos desafios e estar sempre aprendendo.
e ser sempre uma boa aprendiz da vida. Que maravilha isso. Como que tu define sucesso na tua visão? O que é o sucesso? Sucesso, essa pergunta é boa, hein? Eu acredito que é ter orgulho das conquistas e de quem somos. Para mim, esse é o seu sucesso. Eu ter uma clareza das conquistas que eu tive, para não ficar sempre querendo mais, meu próximo sucesso, minha próxima realização. É ter uma clareza das minhas conquistas e uma clareza de quem eu me tornei para atingi-las. Porque tem gente que às vezes ultrapassa, né? Eu acho que não é só realizar, é como a gente realiza e por que a gente realiza. Então, sucesso, eu acho que é essa harmonia de eu tô bem com o que eu já conquistei e com aquilo que eu me tornei, né? Eu não deixei as minhas pessoas de lado, eu tenho com quem celebrar, gosto da pessoa que eu me tornei. Claro que a gente sempre pode fazer mais, mas tenho orgulho desses feitos. Eu acho que para mim esse é o sucesso, é olhar para trás, olha, eu tenho orgulho dos meus feitos e da pessoa que eu me tornei e de com quem eu estou também. Exatamente, eu vejo que o sucesso ele é muito subjetivo, né? Até porque assim, o sucesso para ti quando tu tinha 15 anos era uma coisa, quando tu tinha 20 era outra, e hoje aos 28 é outra, né? Tá mais serena, tá mais dentro de uma realidade, mais confiante. Então, o sucesso daqui um pouco para ti é uma coisa mais simples do que para outra, né? Então, eu vejo assim que o sucesso ele tem muito a ver com os teus momentos de superação. Né? Superei isso, é um sucesso, porque o sucesso não necessariamente está ligado à questão de dinheiro, né? Monetário. Eu superei aquilo. É que nem, não necessariamente o sucesso é estar no pódio o tempo inteiro, mas é uma superação. Quando tu, por exemplo, tu correu, a maratona, né? Tu te colocou ali para correr, é uma maratona, sei lá, de 10 quilômetros, e tu sabe que os 10 quilômetros tu não tá preparado, mas o teu sucesso eu me inscrevi para essa maratona e eu vou começar. Eu vou conseguir correr 2 quilômetros. Naquele momento é um sucesso, porque antes eu não corria nada. Bom, vou me programar para a próxima para eu correr 4 quilômetros. Superei, sucesso. Não tô lá no pódio, mas aqui dentro foi para mim um sucesso. Então, eu vejo que são momentos da vida que tu vai se tornando cada vez mais forte dentro daquilo que tu te propõe. E tu vai superando. E tu vai tendo sucesso. E tu vai comemorando. Que é extremamente importante também a comemoração. Eu não tô ainda lá naquele pódio, mas eu tenho que comemorar. E muitas vezes eu vejo que falta comemoração. Ai, na minha vida não. Eu brinco assim que eu gosto muito de comemorar, tanto que os planos da mentoria, ele já tem as datas de comemoração. Agora em agosto estaremos comemorando em Gramado. Tem mulheres de todo o Brasil, vem todas para Gramado. Ano passado foi em Jurerê Internacional. Então, é muito importante a gente ter metas alinhadas e um momento de celebração. Então, eu já coloco no plano, assim, eu já tenho até novembro, já tá tudo... Tem os momentos de celebração, os momentos onde a gente vai trazer o pilar da saúde, o pilar da mentalidade, o posicionamento e a celebração de cada um, porque é muito importante a gente poder celebrar com aquilo que foi feito. E às vezes o que foi feito poderia ser feito melhor. Mas o que foi realizado precisa ser celebrado. Acho que isso é importante também. Perfeito. O que foi realizado precisa ser celebrado. Uma frase bonita, hein? Muito interessante. E outra coisa, né? Dentro disso que tu tá falando, a questão da disciplina. Tu tem uma disciplina. Tu colocou um propósito, botou um objetivo, tu escalonou isso em determinadas datas, tu colocou...
colocou Prazo, né? o prazo e a intenção. Então, Isso. assim, ó, se para ter a comemoração em agosto, tu tem todo um trabalho de meses antes com aquele objetivo, mas com disciplina. Com disciplina. Cada dia tu tem alguma coisa, cada mês tu tem alguma coisa. Para chegar em agosto, tu E poder vai falar, vai poder falar listar as tuas conquistas. o que houve de conquista ali. Eu acho que a mulher, principalmente, ela precisa de um deadline. Porque senão a gente coloca mais coisa, mais coisa, mais coisa. Então eu gosto de dar um deadline pra mim, para as minhas mentoradas. A gente tem que ter um prazo de realização. Porque senão fica assim, eu vou quando? Vai agregando. E aí, normalmente, a pessoa, às vezes, acaba desistindo no meio do caminho porque entrou uma outra coisa que parece mais importante. Mais urgente, mais interessante. Eu acho que muitas coisas são postergadas pela distração. A distração é o maior inimigo da realização da mulher, na minha opinião. Então, o mundo tá nos distraindo o tempo todo. Então, é a louça ficando a piar, não vou. É tudo uma distração. Principalmente quando a gente trabalha home office. Meu Deus, como me distrai. É muito difícil. É muita coisa. É. Mas, ao mesmo tempo, é uma nova forma de ver o trabalho. Tu pode fazer isso dentro da tua casa, no teu escritório, alguma coisa assim. Mas tu tem que ter disciplina. É um novo formato de disciplina, Um novo né? formato. Porque a gente sente a vontade, porque ali é a nossa casa, mas naquele momento eu tenho outra tarefa para fazer que eu preciso considerar mais urgente do que aquela outra. Então, essa autogestão é algo que a gente precisa fazer todo o tempo. Então, a protagonista, ela tem uma boa autogestão pessoal. Não é só autogestão no trabalho, mas é uma autogestão pessoal. Não vou comer esse chocolate agora, não vou me distrair agora, não vou lavar a roupa agora. Nossa, isso é um grande desafio. É um grande desafio. É um grande desafio, principalmente quando tu tá trabalhando home office e tu tem, por exemplo, o celular ali, onde, claro, a grande maioria hoje trabalha muito com o celular, mas também a gente acaba, se não cuidar, a gente se distrai com as redes sociais. Com as redes sociais. Tu vai buscar uma coisa, daqui um pouquinho tu já tá em outra, quando tu vê já passou ali 30 minutos. Eu me penalizo, assim, às vezes. Todas as vezes que eu tô me perdida no explorar, eu tenho que gravar mais uma aula. Então eu já tenho... Porque assim, às vezes eu tô lá, não, tô com tempo então eu vou fazer mais uma aula. Eu anoto, assim, para eu entender, para eu colocar uma metodologia que o meu cérebro entenda que para eu fazer isso, que é legal ficar no explorar, é legal estar nas redes sociais, não é uma coisa que a gente, né, que nem o chocolate, é bom comer chocolate, mas assim, o tempo todo não dá. Uhum. O tempo todo não dá. Então, a gente tem que ter micrometas e uma autogestão, assim, sabe? A gente não pode fazer só o que a gente quer. A gente já tá numa vida totalmente confortável, trabalhando na internet, trabalhando de casa. A gente não precisa se agradar o tempo todo. A gente tem essa mania de querer se agradar o tempo todo. É verdade. Ficou difícil, eu vou me agradar. Vou sair da minha realidade. Ficou eu difícil, mereço. eu vou comer. Então, assim, a gente não precisa se agradar o tempo todo. Mesmo, principalmente mulheres que já superaram muitas coisas. Eu tinha muito isso. O mundo me deve, inconscientemente. Agora eu vou ser feliz, agora eu posso, agora é isso, agora aquilo. No momento que eu mais tive dinheiro, Oni, foi o momento que eu mais me vi perdida, porque daí agora eu queria tudo. Agora eu quero tudo. Agora eu fechei essa meta, agora eu quero isso. Queria me agradar muito, porque eu me restringi muito e queria me agradar muito. Isso acontece às vezes na questão financeira, na alimentação é mais fácil de ver, né? Mas eu tive muito isso. Então, assim, eu tinha uma limitação financeira quando eu abri a minha meta, não durou 6 meses. Por quê? Porque a restrição foi muito grande. Assim, na alimentação a gente também faz isso. Então tem uma autogestão equilibrada, e é como se tu fizesse uma compensação. Uma compensação. Né? Só que extrapola na compensação. Extrapola demais. A gente não precisa se agradar o tempo todo e também se desagradar de uma forma que sangra, né? Então eu brinco assim, claro, é pra ter nas redes sociais todos os dias, mas se te sangra tanto, se é muito ruim, se tá, porque tem gente que tem dor física mesmo. Tem gente que não quer, é difícil. Cada um tem suas dores. Isso. Então a gente vai começar de uma forma
para se tornar agradável, né? Sustentável. Então, ter uma autogestão é tudo aquilo que é sustentável, equilibrado. E a gente vai. É que nem na alimentação também, né? A gente vê muito isso de restrição e colapsos, né? De comportamento nesse formato. Eu acho que o ser humano ele é incrível, né? Incrível. Do lado positivo e negativo. Exatamente. Bruna, estamos chegando ao final. Esse assunto que a gente traz aqui é muito importante, né? A gente está trazendo aqui muito importante, que é a gente poder olhar para nós, para nossa autoimagem, o que tu tá passando para o outro, o que tu pensa de ti, se tornar realmente a protagonista da sua vida. Muito interessante. Vamos falar mais sobre isso. Eu acredito que tenha muito mais aí para falar. Vamos, quem sabe, trazer até pessoas aqui que tiveram sucesso dentro desse trabalho, né? Vamos, sim. Quero agradecer a rosa que eu recebi. Ai, maravilhoso. Com certeza tem um significado maravilhoso, né? Vou guardar, vou botar lá na aguinha para que ela possa durar muitos e muitos dias. Muita gratidão. Obrigada. Não vou deixar também de falar, né? O livro Mulheres que Superam tem muito a ver com esse assunto que a Bruna trouxe, mas está saindo agora, dia 12 de julho. Já está convidada. 12 de julho, lançamento da Mulheres que Superam, a Mulher que Me Tornei. 16 mulheres falando sobre suas histórias de superação e o como, porque, na verdade, assim, tu tem o teu momento de superação, como tu teve vários. Tá, mas e como que... Quem é essa pessoa agora? Quem tu te tornou? Quem tu te tornou? É importante Fantástico. falar também, porque... Tipo, tá, eu superei. Tá, mas o que eu fiz depois daquilo? Superei como? Né? E quem tu te tornou, na verdade, depois dessa superação. Então, o próximo livro, que vai ser lançado agora, dia 19 de julho, é justamente esse, A Mulher que Me Tornei. Também tem as terapias integrativas, que este teve o lançamento dia 29 de março. Esse livro aqui é excelente, porque ele fala das várias terapias, métodos e técnicas existentes para que haja um equilíbrio, uma cura, uma melhora do corpo, mente e espírito. Então, nós somos isso, né? Nós somos corpo físico, mente e espírito. E precisa ter uma modificação. Tudo isso que a gente falou hoje é uma transformação que houve de um pensamento, de um sentimento que se transformou numa ação. Então, tem vários métodos e técnicas que podem ajudar também nesse processo, principalmente quando tem algumas questões a nível físico, já como foi citado aqui, o nosso emocional, ele vai adoecendo o nosso corpo físico, né? Então, terapias integrativas, já estamos indo para o 2º volume, que provavelmente o lançamento vai ser lá por outubro ou novembro. Maravilha. E quero também indicar, como a Bruna indicou, a psicocibernética, né? É isso? Cibernética. Isso. Um livro de Napoleão Hill que fala Revelando o Maior Segredo, de Napoleão Hill. Então, ele é muito bom, esse livro. Ele fala muito sobre justamente nós. Como tu te coloca, o que tu quer, quais são os teus pensamentos, como é que tu tem que te portar a partir do momento que tu quer alguma coisa para tua vida. É transformar o teu pensamento, o pensamento positivo o tempo inteiro. Autoanálise, né? Para poder se comunicar. Então, o mental positivo, ele é extremamente importante para tudo. Porque se tu titubear, tu vai cair naquela energia que a grande maioria está vibrando. E aí é aquela coisa mediana para baixo. E nós temos que estar acima do mediano para conquistar as nossas coisas, aquilo que a gente colocou ali de propósito de vida. Então, Revelando o Maior Segredo, de Napoleão Hill. Vou ler. E então, Bruna, eu quero te agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui falando sobre esses trabalhos maravilhosos que são feitos principalmente com mulheres, né? Outra coisa que eu queria saber, esse trabalho é só para mulheres ou ele também
para homens? Eu tenho 2 clientes homens, mas as marcas finais, né? O negócio deles também atende mulheres, então envolve os 2 públicos, tá? Hoje em dia, claro que a maior identificação é com o público feminino, mas dependendo, né, do formato da empresa, a gente acaba conseguindo contribuir bastante no resultado final. Então, eu sempre faço essa análise, assim, por isso que eu deixo essa curadoria, esses 7 dias, porque é algo que precisa estar sintonia, né? Eu acho que o resultado, ele vem de uma sintonia. Eu não sou prestadora de serviço, presto um serviço, mas eu sou muito mais mentora que tudo. Então, tem que ter essa sinergia. Então, eu não nego cliente que tem uma sintonia boa, Que queiram que queira ser queiram protagonista, que chegar está no seu decidido propósito. a ter um Uhum. sucesso. Então, se você está me escutando e está decidida a ser protagonista, eu também estou decidida a te atender. Mas aí a gente tem como metrificar isso numa conversa, enfim, e ver o que é possível realizar, né? Exato. Bom, pessoal, também já estamos abrindo para mais pessoas que queiram fazer parte desse trabalho do podcast, Buscando Equilíbrio, que querem, né, de alguma forma, se colocar de forma que mostre o seu trabalho, a sua empresa, o que faz. Então, a gente está buscando parceiros para fazer parte desse trabalho que nós estamos aqui. Esse é o 51º episódio. E também os apoiadores, que são aquelas pessoas que a gente recebe da melhor forma possível com os seus projetos, com aquilo que está empreendendo, enfim, né? Que queiram uma mostrar forma fantástica de aumentar o branding e marca pessoal. Exato. Então, mais uma vez, agradecendo a todos. Vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores. E hoje a gente está com a RF Química, que é uma empresa que trabalha com produtos para laboratórios, equipamentos, utensílios. E para entrar em contato é através do site www.rfquimica.com.br e pelo telefone 984 50 34 92, RF Química. Temos também Estúdio de Beleza Penélope, que é a proprietária Nádia Marquise, e ela tem uma especialização bem dentro do segmento de cabelo, manicure, pedicure, extensão de cílios, tatuagem. Então, quer marcar o teu horário, ficar maravilhosa já para a semana, marca lá com a Nádia Marquise através do WhatsApp 51 982 19 68 86 ou pelo Instagram Estúdio de Beleza Penélope. E estamos com um novo apoiador, que é a cooperativa Paulo Freire. Eles fazem a coleta e dão destino correto dos eletrônicos, que é algo muito importante para nós. E quem quiser entrar em contato é através do telefone 984-856773. Cooperativa Paulo Freire, coleta e destino correto de eletrônicos. Então, vamos agradecendo mais uma vez. Tivemos hoje a participação da Bruna Reis, e com certeza virá outras vezes trazer a sua participação, aquilo que está acontecendo, falar sobre esse trabalho lindo das mentorias da protagonista. E quem quiser participar do podcast Buscando Equilíbrio, nós estamos buscando parceiros e apoiadores. Entre em contato através do telefone 9936-48-924, comigo mesma, Annelise Lopes. E até a próxima, pessoal!